Ok, vamos então começar. Portanto, hoje temos aqui a presença do Dr. Emanuel Lopes, presença que desde já agradeço, a disponibilidade e a amizade que dispensa para estar aqui a partilhar connosco a sua experiência. Vai ser, portanto, o que eu pedi ao Dr. Emanuel Lopes da sua partilha era que nos enquadrasse aqui um bocadinho a gestão num ambiente internacional, que é um dos temas que nós tínhamos aqui para abordar. Antes de passar a palavra, só deixar aqui uma breve apresentação do Dr. Emanuel Lopes, portanto é muito breve mesmo, para não também não ocupar muito tempo. O mais importante é de facto podermos ouvi-lo e ouvir a sua partilha. Portanto, o Dr. Emanuel Lopes é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. O seu percurso profissional está ligado fundamentalmente a empresas multinacionais, Arthur Andersen, Deutsche Bank, Klöckner, Pentaplast, e atualmente, portanto, já há alguns anos, é membro do grupo IMG, portanto, atualmente membro do Comitê Executivo, desempenhando funções de CFO, portanto, do grupo, e responsável do Corporate Center do grupo também, sendo o Chief Development Officer também. E penso que, feitas as apresentações e mais uma vez agradecendo a disponibilidade, passo a palavra ao Dr. Emanuel Lopes para podermos ouvir a sua partilha, ok? Então, muito bem. Então, boa noite a todos. Só aqui complementando aqui um bocadinho a apresentação. Portanto, eu estou neste grupo desde 2008, se bem que julgo que também é uma questão importante que depois podemos abordar mais adiante na minha apresentação. Eu já trabalho com este grupo familiar desde o ano 2000. Logo que entrei para o grupo foi vendido no ano seguinte ao grupo Klöckner Pentaplast, onde eu tive 8 anos, e depois foi-me endereçado o convite para vir, digamos, reingressar neste grupo e criar uma empresa igual àquela que a família tinha vendido ao grupo alemão Klöckner Pentaplast. E, portanto, nesta indústria, que eu espero que tenham, para quem teve curiosidade de saber o que é que nós fazemos, eu estou com uma experiência de basicamente 20 anos agora e, portanto, tenho vindo, digamos, a minha experiência a desenvolver-se, como o Miguel disse, em muitas empresas multinacionais, mas nos últimos 20 anos neste setor. Eu preparei uma pequena apresentação, não queria que isto fosse muito maçudo, tipo aula. Eu tenho abrirei para perguntas e respostas no final, mas gostava aqui de seguir convosco uma apresentação que preparei, que vou compartilhar agora aqui a tela. Vamos ver se isto... Ok. Deixa-me só aqui... Ok, só para ficarmos aqui com a tela exatamente igual, julgo que estão todos a ver. Portanto, o grupo tem este nome IMG, é um grupo totalmente familiar que tem uma presença nesta indústria de polímeros. Nós agora tentamos dizer polímeros em vez de plástico, porque parece que o plástico tem uma conotação negativa ultimamente, se bem que os nossos plásticos, em defesa deles, começando já por aí, são plásticos totalmente recicláveis e, portanto, são o PET e, portanto, imagino que seguramente que todos vocês fazem a reciclagem das vossas garrafas e das embalagens de PET e podem ter a certeza que elas todas vão parar às nossas fábricas de Porto Alegre e aí são recicladas e reintroduzidas nos processos de produção. Só para ver aqui...
Ok, este grupo é um grupo totalmente familiar. Já veremos à frente que, sendo um grupo multinacional, esta componente familiar tem uma forte influência naquilo que são os valores do grupo e da forma como o gerimos. É uma família também muito tradicional aqui do Norte, com presença desde 59 nesta indústria dos plásticos. Já fizeram muitas coisas na indústria dos plásticos, mas desde meados da década de 80 centraram-se nesta questão da indústria do PET para a embalagem essencialmente alimentar. Os vídeos que provavelmente viram já deram um pouco a ideia do que é que nós fazemos, mas atuamos basicamente no mercado internacional com duas marcas. Uma é Vertis, outra Celenis, e temos 6 unidades industriais por todo o mundo. Já vão ver as localizações, e gerimos também um conjunto vasto de escritórios de vendas também em todo o mundo. Grandes números, números fresquinhos do ano 2020, volume de negócios muito perto de 260 milhões de euros, dos quais 60% são gerados fora de Portugal, em fábricas fora de Portugal, um EBITDA, um resultado operacional anual superior a 30 milhões de euros, gerimos ativos industriais valorizados em 150 milhões de euros e empregamos 700 trabalhadores, dos quais 300 estão fora de Portugal. Não me repetindo muito sobre o vídeo, mas que vocês já viram, mas dizendo um bocadinho o que é que nós fazemos. A Evertis, estas duas marcas atuam, digamos, em conjunto, mas já foram no passado complementares, uma era fornecedora da outra. Portanto, a Celenis faz aquela resina de PET que fornecia a Evertis, hoje já não é assim. Portanto, nós já atuamos para clientes distintos e, portanto, não há relações entre estas duas empresas, mas a Evertis, digamos, vende, o nosso produto final sai da fábrica exatamente com esta configuração, em um rolo de filme, destinado a embaladores, sejam embaladores que nós chamamos de termoformadores, ou seja, indústrias que só fazem embalagens e depois vendem a outros clientes, ou então aquele segmento de mercado que nós chamamos Form, Fill and Seal, ou seja, por exemplo, imaginem um cliente português de embalagem de fiambre, nós fornecemos o filme, eles têm máquinas termoformadoras e, portanto, fazem o processo em contínuo em que termoformam este filme, fazem a embalagem, enchem-na e tapam-na automaticamente dentro da própria fábrica. As aplicações destes produtos são essencialmente as embalagens alimentares, aquela parte rígida da embalagem alimentar que vocês veem nas horas de carnes já pré-cortadas, nos fiambres, nos presuntos, nos queijos, as massas e as pizzas, tudo que é vegetais. Mas depois também temos outra aplicação mais técnica, por exemplo, aquela parte exterior das giletes, por exemplo, das pilhas, componentes eletrónicos, também tem alguma componente de embalagem em PET. Nossos produtos, apesar de parecerem todos iguais, têm uma complexidade química, porque um filme para embalar um alimento é diferente de um filme para embalar pilhas, por exemplo, e dentro dos próprios alimentos, um filme para embalar carne tem uma composição química diferente de um filme para embalar fiambre ou queijo. No caso da Celenis, o produto sai exatamente com aquela configuração, ou seja, é uma resina, são digamos, umas bolinhas de PET em resina, e tudo isto tem aplicações em clientes de filmes técnicos, por exemplo, para fazer filmes para coberturas de mobiliário, os sleeves, aquele invólucro das garrafas ou os iogurtes líquidos que têm uma parte impressa, digamos, um filme muito fino no exterior que digamos, basicamente é onde consta a marca do produto. Depois cosméticos, frascos e perfumes para as senhoras e para os senhores também, obviamente, e peças moldáveis e duráveis, tipo componentes de frigorífico, peças 3D, aqueles outdoors que vocês veem, por exemplo,
nas paragens do autocarro, que parece vidro, aquilo geralmente é uma película de PET, porque não parte, e portanto geralmente é PETG, que é um produto especial que nós fazemos, redes de pesca, filamentos, uma série de aplicações. Porque é que nós, sendo um grupo totalmente familiar e, digamos, de base local, começou aqui no norte do país, porque é que nós sentimos a necessidade de nos internacionalizarmos? Feliz ou infelizmente o facto de sermos um país pequeno e não termos grande base industrial no país desta parte, digamos, das indústrias cárnicas e de fiambres, digamos, obrigou a que nós encontrássemos mercados primeiro na Europa e depois, digamos, já vão ver a seguir, fomos para o Brasil, para o Canadá e para o México. Precisamente sempre à busca do mercado onde, digamos, os embaladores atuam. Geralmente os nossos produtos, por exemplo, os da Abertis, aparecem-nos em Portugal, depois de irem, sei lá, à Holanda para embalarem carne e regressarem a Portugal já com a carne, porque hoje, estranhamente, até muito daquela embalagem de carne que vocês veem, por exemplo, nas cadeias de supermercados já são embaladas em países que não Portugal, ou seja, essencialmente Holanda, e portanto nós vendemos o filme para o nosso cliente holandês, ele lá embala a carne e depois o produto chega a Portugal já com a embalagem feita. Em termos da nossa presença mundial, aqui em Portugal nós estamos ali em Porto Alegre, ou seja, porque em Porto Alegre é uma pergunta que sempre nos fazem, porque era também um local onde a família tinha alguns interesses na área agrícola e, portanto, descobriu-se ali uma localização num desses locais próximos onde a família tinha interesses agrícolas. Temos lá 2 fábricas, digamos, as maiores fábricas, a melhor fábrica da Avertis localiza-se ali. Temos também uma fábrica da Celenis no mesmo site industrial. Depois aqui na Europa temos uma fábrica também da Celenis em Itália, ali perto de Veneza. Depois começando aqui por aquelas que foram criadas mais longínquamente, o caso do México, estamos ali em Monterrey, o Brasil estamos em Curitiba e mais recentemente, desde 2011, no Canadá, em Montreal, que é, digamos, em termos do output e geração de volume de negócios, é a fábrica com maior dimensão do grupo. Depois, como vos disse já no início, atuamos com vários escritórios de representação próprios, com equipas próprias de vendas em vários países, com forte pendor para o centro da Europa, que é o nosso principal mercado, aqui das fábricas portuguesas, obviamente, mas depois também temos escritórios no Chile, na Colômbia, portanto, geralmente vamos ao mercado com uma estrutura própria e não através de escritórios de representação. Este grupo é um grupo bastante dinâmico, não para, às vezes devia ser um bocado mais calmo, mas as coisas acontecem muito rapidamente neste grupo e, portanto, nós temos, só para dar aqui uma ideia do pipeline de projetos de internacionalização, entre estarmos a ver possibilidades já bastante avançadas de uma nova fábrica da Avertis nos Estados Unidos, de uma nova fábrica da Celenis na China, de aquisições de unidades de concorrentes na Grécia, criação de fábrica no Chile, novo escritório comercial na Coreia do Sul e uma nova fábrica em Itália. Portanto, tudo isto digamos, é uma panóplia de projetos que nós hoje temos em mãos e que seguramente não saíram todos, mas em que nós temos um target de médio e longo prazo de, digamos, investir nesta expansão do grupo qualquer coisa entre 80 e 100 milhões de euros. Como é que nós temos conseguido entrar nos mercados internacionais? Geralmente vamos sozinhos, tem sido assim que nós temos ido ao mercado.
Mas depois, por exemplo, foi o caso do México, nós entramos através de uma joint venture com uma empresa que rapidamente nós compramos a participação dos 50% e estamos sozinhos. Ou seja, hoje, já vão ver o caso à frente do Canadá, é o único local do mundo onde nós temos uma parceria 50-50 com um parceiro estratégico. Depois também pela relevância da família neste setor, e não posso deixar de dizer que no caso europeu nós fomos pioneiros na introdução da embalagem de PET, porque o PET concorre pela sua sustentabilidade e reciclabilidade e, digamos, a amizade que tem para com o ambiente, concorre com um material que é muito similar em termos de aspecto, mas que é o PVC, e portanto nós entramos geralmente em mercados menos desenvolvidos a substituir essas aplicações em PVC por aplicações de PET, que o PET é totalmente reciclável, e portanto nós tem sido assim que conseguimos a penetração nos mercados. Em termos da forma como nós gostamos de gerir essas subsidiárias, também aqui o ADN familiar do grupo, julgo que tem aqui um papel muito relevante, que é, nós gostamos sempre de ter, em qualquer país onde estamos implantados, digamos, um top manager que seja português. Em alguns dos casos até já temos, digamos, a segunda geração dos acionistas, os filhos dos acionistas principais, já são eles que estão a gerir as empresas, como é o caso, por exemplo, do México. Mas sempre um português, ou então, seguindo aquele ditado de o olhar do dono engorda o gado, e portanto há sempre essa preocupação, pelo menos temos uma pessoa totalmente de confiança nessas localizações. Depois, obviamente, temos a restante equipa de gestão é geralmente local, e temos aqui um papel muito relevante que falarei à frente do centro corporativo, que, dando liberdade naquilo que é a gestão corrente dessas subsidiárias, tem aqui um papel de criar alguma limitação e harmonizar os procedimentos de todas as empresas do grupo, e, portanto, limitando aqui, em alguma medida, a autonomia na tomada das grandes decisões. E já vos falei também na presença da família, que tem um envolvimento direto também na gestão dessas subsidiárias. Tentei aqui resumir um pouco aquilo que tem sido as fases do ciclo de vida da nossa internacionalização. Não sei se isto se aplica a todas as empresas, provavelmente não. Obviamente que aqui há uma componente muito importante, que é o facto que já vos falei, de ser uma empresa nacional e, sendo nacional, familiar. E, portanto, começando aqui dos primórdios, ou seja, 59, da década de 60 até a década de 80, onde, digamos, a empresa tinha inclusivamente uma outra atividade que não era esta. O volume de negócios era reduzido, era uma empresa, digamos, dos pais dos atuais acionistas. Não havia qualquer exposição ao mercado internacional, a gestão não era profissional e, portanto, o grau de complexidade aqui era reduzido. As coisas começaram-se a complicar em termos da necessidade de ter maiores controles a partir do momento que a empresa começou, por um lado, a crescer, aqui entre a década de 80 e 90, mas mais quando ela, a partir da década de 90, o primeiro passo da sua internacionalização, aqui abrindo duas unidades aqui no país vizinho de Espanha, não ainda na Evertis. Aqui tenho que retroceder a uma marca anterior, que foi a tal que foi vendida ao grupo alemão, que era a Neoplástica, mas foi o primeiro passo da internacionalização do grupo, aqui em Espanha com 2 unidades, depois na Holanda. Mas, apesar desta complexidade trazida pela exposição aos mercados de exportação, incluindo com presença, o modelo de gestão continuava a ser, digamos, familiar, não profissional. Mas o grau de complexidade começava já a ser médio e alto. A partir do ano 2000, e também foi coincidindo com o ano que eu também me juntei ao grupo, foi, digamos, o primeiro passo de profissionalização da gestão da companhia,
com várias entidades já a atuar no exterior, a empresa com já uma dimensão significativa, mas obviamente, como estávamos a começar, o grau de complexidade era elevado, mas as coisas estavam algo descontroladas, diria eu. Na última década, nós continuamos, obviamente, a crescer, mas começamos a caminhar numa monitorização do risco e o grau de complexidade, apesar de ir aumentando, a equipa de gestão também foi crescendo e, portanto, as coisas começaram a estar mais monitoradas. Eu diria que daqui para a frente o caminho não está percorrido e, portanto, nós, em termos de complexidade, ela vai a querer pelo pipeline de projeto que temos, vai aumentar, mas teremos que caminhar para não só monitorar o grau de complexidade, mas também controlá-lo e otimizá-lo, que eu julgo que é o caminho que temos ainda a percorrer neste grupo, obviamente. Como é que nós tentamos, para já, transformar aquilo que pode ser denominado um conjunto de empresas num grupo de empresas, que são coisas completamente diferentes? Nós temos um grande papel da relevância do centro corporativo, onde tentamos, digamos, harmonizar esse conjunto de empresas, transformando num grupo de empresas. É aqui que temos as atividades de controlling financeiro do grupo, obviamente. É aqui que implementamos tudo que são procedimentos e regras comuns a todas as empresas do grupo, implementamos o modelo de governance do grupo, gerimos os grandes projetos de investimento, os contactos com entidades oficiais, mecanismos de benchmarking entre as fábricas, porque obviamente nós gostamos de as pôr em concorrência umas com as outras. Obviamente é interessante comparar como é que a nossa fábrica do Brasil compara com a nossa fábrica do México e com a nossa fábrica de Portugal em termos quer de estrutura de custos, quer em termos de indicadores de produtividade, e nós temos esse hábito de, digamos, exportar as melhores práticas de uma empresa para as outras. E o Corporate Center, no final do dia, acaba por também aí sentar uma forte representação do acionista, e portanto o denominado Management Committee, que, digamos, faz a gestão consolidada de todo o grupo e, digamos, faz a gestão daquilo que são as relações mais importantes do grupo com os seus stakeholders. O que é que neste grupo foram, poderia dizer, principais facilitadores da sua internacionalização? Obviamente que a tradição desta família nos negócios e sendo uma referência bem sucedida do norte do país, e diria mesmo no país, facilitou, digamos, a sua internacionalização. Digamos, todos os acionistas tiveram uma educação internacional, toda a família era uma família bastante com elevados recursos financeiros e, portanto, sempre foi relativamente fácil a explodir do pequeno país para, digamos, saltos mais ambiciosos. Obviamente que o sucesso no mercado interno, ou seja, as empresas que começaram com os pais tiveram algum sucesso. A família sempre teve excelentes contactos nacionais, mas também internacionais, e isso facilitou o aparecimento de novas oportunidades de investimento. Recordo-me, por exemplo, no Canadá, o convite chegou à família através do governo do Quebec, e, portanto, não fomos nós que fomos à procura de nenhuma oportunidade de investimento, portanto, ela veio-nos parar às mãos porque éramos reconhecidamente um grupo bem sucedido no setor de polímeros e, portanto, pediram-nos para analisar o interesse de, digamos, tomar nas mãos uma fábrica que estava com algumas dificuldades e que produzia um polímero diferente dos nossos. No final do dia, é um grupo também muito ágil, com grande capacidade de adaptação a novas realidades e sempre se soube rodear de uma equipa de gestão bastante bem formada
e assessores internacionais que nos aconselham e, portanto, nos facilitam as entradas nesses mercados. Mas, obviamente, as coisas não foram sempre rosas, também tivemos alguns espinhos no nosso caminho. Já lá vou aos espinhos quando falar aqui em termos de cada uma das experiências em cada um dos países. Em termos de obstáculos que nós temos sentido no processo de internacionalização, muitas vezes é difícil aguentar o embate inicial de criação de uma empresa num país que não é o nosso. Geralmente esses investimentos demoram a trazer rentabilidade e, portanto, os recursos financeiros devem ser capazes de aguentar o primeiro embate, quer do investimento necessário para isso, que geralmente as coisas estão previstas para isso, mas quer também as perdas iniciais e as necessidades de investimento de fundo de maneio que são necessárias para abrir uma nova empresa, especialmente em mercados que não são os nossos. Muitas vezes, obviamente, é inegável que a informação a que temos acesso nesses mercados é diferente da informação que temos acesso no mercado nacional, porque é um mercado onde nós não atuamos e recordo-me agora, por exemplo, antes de entrar nesta conferência, estava a analisar um contrato de trabalho que vai ser feito na Coreia do Sul e, como devem imaginar, apesar de ter já visto muitos contratos de trabalho, na Coreia do Sul tem especificidades que eu não conhecia e que, obviamente, a falta de informação muitas vezes atrasa o próprio processo de criação de empresas. Há questões logísticas que trazem complexidade e estruturas de custo bastante mais pesadas do que as nossas. Eu relembro, por exemplo, o nosso caso no Canadá, onde o custo médio por trabalhador é quase o triplo daquilo que nós temos aqui em Portugal e, portanto, os números de rentabilidade a que nós estamos habituados têm que ser repensados e ajustados a essas realidades e, portanto, podem trazer problemas de competitividade. A importância de termos recursos humanos de confiança, por exemplo, diretores gerais, já vos disse que agora não facilitamos, vai sempre um português, mas já tivemos experiências que não foram muito agradáveis com locais e, portanto, a distância muitas vezes traz problemas na gestão. As diferenças culturais são inegavelmente aquilo que eu diria que é o principal desafio para uma empresa quando quer, digamos, caminhar neste caminho, neste espaço da internacionalização, porque muitas vezes em coisas pequenas nós percebemos que estamos desenquadrados. Recordando novamente o caso de Montreal, nós tínhamos contactos, como vos disse, a proposta veio-nos através do governo do Quebec, mas depois quando nós aceitamos, uma série de promessas que nos fizeram sobre apoios, porque a fábrica era uma fábrica que estava desativada e eles queriam reativar porque era muito importante para a economia local, prometeram-nos uma série de apoios governamentais na altura, passaram quase 10 anos, não tivemos nenhum apoio governamental e depois viemos a perceber, porque depois com os advogados que trabalhamos, eu disse, Emanuel, isto é preciso estar aqui no meio e Montreal é um meio um bocado, como tem muitos italianos, provavelmente há alguma herança lá que é preciso ter uma cultura muito própria que nós não tínhamos e, portanto, nós não nos conseguimos movimentar muito bem, digamos, nos meios de negócio de Montreal, porque não estávamos habituados a essa experiência e que no final do dia era preciso ter. Há questões cambiais que seguramente a maior parte de nós já quase não se lembra, a não ser aqueles que estão habituados a isto no dia a dia, como é o nosso caso, mas quer dizer, aqui na zona euro, quando a gente fala em variações cambiais, isso é uma coisa, o que é isso? Mas isso não existe.
Nós vivemos isto todos os dias, e portanto isso traz aqui uma entropia bastante grande ao processo de internacionalização. Eu pus aqui um exemplo, só para vocês verem que, por exemplo, se nós fôssemos valorizar o volume de negócio da nossa participada no Brasil ao câmbio de quando lá entramos, ele seria 4 vezes superior àquilo que é hoje. E obviamente que isso também se reflete na rentabilidade esperada, que com a desvalorização do real as coisas mudaram-se drasticamente desde o momento de investimento até ao momento atual. Portanto, essas questões cambiais costumam trazer complexidade e alguma incerteza ao processo de internacionalização. Já que estou a falar no Brasil, a questão fiscal é super complexa, não há nenhum português que consiga entender aquele regime fiscal, provavelmente eles não aprenderam aquilo connosco, mas é um país com uma complexidade fiscal extrema e os próprios diretores financeiros e de impostos que temos na companhia têm que estar sempre em constante atualização, porque é realmente uma complexidade que muitas vezes nós não estamos acostumados face àquilo que é a nossa realidade local aqui em Portugal. Mas o principal desafio que eu gostava que tivessem em mente é que não basta criar empresas, é muito interessante a gente criar empresas lá fora e dizemos que somos um grupo internacional, mas depois o crítico aqui é integrar essas empresas naquilo que é a estrutura de grupo já existente, acompanhar essa subsidiária, digamos, no dia-a-dia, no apoio em termos de funding que as subsidiárias necessitam, naquilo que é apoio de gestão, e também, obviamente, não pode deixar de ser controlar, porque não podemos deixar os nossos investimentos sem, digamos, monitorarmos aquilo que é o resultado que os mesmos geram, e muitas vezes há aqui uma interpretação negativa da palavra controlar, mas neste caso, principalmente com distância, é crítico, e esse papel hoje está muito centrado naquilo que nós temos no Corporate Center. Portanto, em termos de experiências, vou falar aqui nas nossas principais, aquelas que eu vivi de perto, não só pelo frio do Canadá, e já vos falei que aquilo era uma unidade que estava desativada, ou tinha acabado de ser desativada, e que nós, digamos, reconvertemos para fazer uma fábrica da Celenys, e que implicou um investimento de 30 milhões de dólares na altura. Quais foram os principais desafios que nós encontramos? Nós éramos uma empresa que ia faturar 400 milhões de dólares na altura e rapidamente atingimos esse valor, mas estávamos num mercado altamente concorrencial. Portanto, nós no Canadá o que fazemos são, digamos, é resina de PET, essencialmente para garrafas, que é as garrafas de água, os refrigerantes, as Coca-Colas e essas coisas. Portanto, que é um mercado commodity muito concorrencial, ou seja, só para terem ideia, o nosso principal concorrente estava nos Estados Unidos, não havia nenhum player no Canadá na altura, e hoje também ainda não existe, mas o principal mercado pela dimensão estava nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também têm, pelas características que têm, é um mercado altamente protecionista, e passado 3 anos de estarmos instalados, o nosso principal concorrente, que é hoje o nosso parceiro de 50%, montou-nos um processo de antidumping nos Estados Unidos, em que todas as nossas exportações do Canadá para os Estados Unidos passariam a pagar 12,5% de impostos. Portanto, arrasou completamente a nossa competitividade. É um processo que demorou 2 anos, mas depois acabou por conseguir, e no final do dia fizemos um acordo com ele acabou por entrar para o capital, e portanto o tiro que deu foi um tiro nos próprios pés, de alguma forma. Hoje o mercado do Canadá é um mercado mais desenvolvido também, e a empresa, digamos, reposicionou-se menos da commodity para produtos mais especiais, que é a experiência que nós temos aqui em Portugal da Celenys, e que estamos a fazer o rollout para o Canadá. Além do frio, eu recordo-me que os menos 35 graus, quando a fábrica estava a ser construída, não era uma coisa muito fácil de aguentar, e o escritório era a 500 metros da fábrica, e eu acho que só fui lá 2 vezes ver a fábrica na construção, porque não conseguia passar aquele frio. Mas depois havia um grande frio relacional, ou seja,
as pessoas no Canadá, e não digo no Canadá, mas ali em Montreal, as nossas pessoas, não quero generalizar, mas eram pessoas claramente diferentes das nossas. E esta questão cultural foi um tema que nós nunca conseguimos resolver, provavelmente porque é um tema estrutural. Nós éramos diferentes, claramente, dos nossos colegas do Canadá, e a integração dos colegas do Canadá no grupo foi sempre, diria, mal sucedida. Havia um preconceito, talvez porque nós somos portugueses, éramos um país pequeno, como é que nós estamos agora a atuar no mercado do Canadá, e portanto sempre fomos vistos um pouco como acionista, um pouco peculiar por sermos portugueses. E isso até hoje não se conseguiu resolver. Hoje a gestão da companhia é feita pelo nosso parceiro, portanto nós temos uma posição mais passiva na gestão, mas esta questão cultural, que é o que eu acho que é muito típica de Montreal, porque quando se vai a outros pontos do Canadá, as coisas são mais fáceis, mas Montreal, provavelmente pela tradição francesa, grande parte da sociedade também nos dificultou um pouco esta integração. Foi um investimento que claramente não nos correu como nós estávamos à espera, pelo facto do proteccionismo dos Estados Unidos, pelo facto de sermos uma empresa pequena naquele mercado de commodity, e portanto nós incorremos nessa altura em perdas significativas no Canadá, e portanto depois acabamos de chegar a um acordo com esse nosso principal concorrente, que é uma empresa significativamente superior à nossa em termos de volume de negócios. Portanto, temos hoje só 50% destas ações na nossa unidade do Canadá. No Brasil, vindo do frio para o calor, se bem que nós estamos em Curitiba, as coisas não são bem como normal que nós pensamos no Brasil, do Norte. Muitas vezes está frio e muitas vezes chove. Mas instalámos no ano 2000, porque a ideia do Brasil, e muitas empresas cometeram estes saltos que muitas vezes demonstraram errados, no nosso caso, hoje podemos dizer que não, mas nós fomos criar uma empresa Evertis no Brasil, onde os estándares de embalagem não eram claramente os europeus, ou seja, as carnes, os fiambres eram ainda, digamos, embalados em materiais menos nobres, não era o standard europeu, e portanto nós tivemos grande dificuldade em ter mercado nessa altura. Nós pensávamos que tínhamos que criar um mercado mais rapidamente, mas passados 6 meses de criarmos a empresa, tivemos que fazer um downsize da mesma em 50%, ou seja, contratámos as pessoas 6 meses depois, despedimos 50% das pessoas e parámos uma das grandes linhas de produção que lá tínhamos. O Brasil é sempre também esta questão cultural, também os nossos colaboradores brasileiros têm uma forma muito típica de agir, mas interliga mais connosco, já estão mais próximos, se bem que diferentes, mas o que notamos ali é grande estabilidade política e financeira, complexidade tributária e, como vos disse, a instabilidade cambial, que há anos em que as coisas correm excelentemente e há anos em que as coisas correm pessimamente. E já vem aqui, por exemplo, o real a 1,80€, desculpe, está ao contrário, por acaso, e portanto 1,80€ para 6,5€ este ano, e portanto temos aqui uma amplitude cambial que pode, digamos, complicar, e que nos complicou bastante em alguns ciclos o nosso desenvolvimento da atividade no Brasil. Também no Brasil tivemos resultados negativos nos primeiros 5 anos, devido ao mercado não estar ainda na maturidade que era necessária. Nos 10 anos subsequentes temos ali, naquele chove no molha, no break-even da atividade. Curiosamente, hoje é uma das empresas estrelas do grupo e que estamos a aumentar fortemente a capacidade, porque lá está, o mercado deu o clique e está, digamos, a caminhar no sentido daquilo que é o standard de embalagem europeu, nós como sendo, digamos, o único produtor de filmes complexos nesta localização. Portanto, temos uma grande presença e temos, em termos de cota de mercado, quase 90% de cota de mercado, e portanto hoje é relativamente fácil. Acabámos de instalar uma linha o ano passado, também quase duplicou a produção, e portanto as coisas estão-nos a correr bastante bem no Brasil.
No México, foi aqui que começámos com uma joint venture, com um player local. Logo no ano seguinte, ou 2 anos depois, compramos a participação e estamos sozinhos desde então. Também pensávamos, lá está, no mercado, a dimensão do mercado, que é sempre um atrativo bastante importante. Os Estados Unidos estávamos logo ali muito próximo, mas que os Estados Unidos era um mercado muito de PVC, ou seja, o tal produto sucedâneo do nosso, e que foi mais difícil de substituir do que aqui na Europa, lá está pela distância e pelo nosso não conhecimento tão detalhado desse mercado. Os nossos colaboradores mexicanos, lá está outra vez a questão cultural, muitas vezes não são totalmente fáceis de lidar, ou seja, é um povo muito simpático, que nunca tem um não, mas que as coisas são feitas já a seguir, está lá a horita que eles dizem, mas geralmente as coisas demoram ali algum tempo a acontecer e, portanto, em termos, por exemplo, do reporting, posso-vos dizer, uma das empresas que tem atrasos maiores, e a questão cultural aqui tem um papel muito importante. Também neste país a instabilidade política e financeira, a questão cambial, obviamente aqui também a ter um papel importante, se bem que esta economia está algo dolarizada. Em termos de resultados nesta localização, nós temos uma situação que até 2017 andámos ali no break-even, nunca perdemos muito dinheiro, mas também nunca ganhamos muito dinheiro, mas nos últimos 3 anos esta empresa também, porque nós conseguimos, digamos, dar os passos corretos no mercado dos Estados Unidos, estamos a acabar no próximo mês de construir uma fábrica de raiz com, digamos, quase o dobro da capacidade da fábrica atual, já com standards para os clientes dos Estados Unidos, e, portanto, acaba por ser também uma das geografias onde nós temos maior esperança para o futuro, e já hoje é uma empresa altamente rentável. Aqui mais perto, na Europa, compramos aqui uma empresa que era uma empresa concorrente na área da Celenis, era uma empresa que estava insolvente. Nós fomos lá para uma compra de ativos, basicamente. Os principais desafios aqui não eram culturais, porque as coisas em Itália, curiosamente, são muito similares aqui a Portugal. Nós damos relativamente bem com eles, somos muito iguais, diria eu. Os principais desafios foram da engenharia, de rearrancar uma fábrica que estava parada e gerir questões sindicais com os trabalhadores herdadas do anterior acionista, que tinha aberto insolvência, mas mesmo aí, curiosamente, foi uma das experiências mais agradáveis que eu tive a lidar com os sindicatos, porque nos entendemos bem, apesar da língua não ser exatamente a mesma. Obviamente que a proximidade geográfica, nós em 2-3 horas estamos nessa fábrica, que é mais ou menos o tempo que eu demoro a chegar daqui do Porto a Porto Alegre, e, portanto, há alguma proximidade e temos alguma monitorização de perto desta participada. As coisas estão a correr também bastante bem, desde 2014, como o processo foi uma aquisição numa insolvência, também esse valor foi logo encaixado, e hoje é um excelente ativo da Celenis para o crescimento do grupo. Ou seja, estas experiências, julgo que dá para vocês, digamos, concluírem que isto tem sido bastante desafiante para nós, sempre tendo em conta que nós somos um grupo familiar, não se esqueçam, apesar de multinacional e já com alguma dimensão, mas estes desafios, em termos de sugestão para aqueles que eventualmente possam vir e desempenhar um papel nesta área das vossas carreiras, é muito importante que as coisas sejam analisadas a anteriori e não depois de lá estarmos. Nós fizemos esse erro algumas vezes e, portanto, é importante nós conhecermos os mercados, o mínimo da legislação, porque muitas vezes as coisas depois de lá estarmos são muito complexas e têm impactos significativos no nosso negócio e, portanto, é importante isso ser conhecido a anteriori. E depois de conhecer, tentar definir de imediato quais é que seriam as estratégias para mitigar esses riscos que existem, obviamente, se os conhecermos. Nós não conseguimos ter estratégias de mitigação de riscos se não conhecemos os riscos.
A estrutura da casa-mãe tem que estar preparada para que, depois de nós criarmos uma unidade no exterior, aquilo não começa a trabalhar naquilo que é o nosso standard, ou o nosso ritmo no dia seguinte, no mês seguinte e muitas vezes não no ano seguinte. E, portanto, tem que existir uma estrutura de suporte de longa duração do grupo, centralmente, que permita à participada, primeiro, sentir-se parte do grupo, que é uma coisa que muitas vezes mina, digamos, a própria motivação dos colegas que estão nessas subsidiárias, porque nós somos uma subsidiária, o grupo abandonou-nos porque, por exemplo, nós somos ainda uma empresa pequena. E, digamos, essa não integração e essa estrutura de suporte da casa-mãe muitas vezes tem resultados que são muito complicados para o desenvolvimento dessa subsidiária. E, obviamente, que, como não poderia deixar de ser, é preciso assegurar que o grupo tem fundos suficientes para aguentar primeiro o investimento. Geralmente eles estão muito bem previstos nos business plans das companhias. Quando falamos em perdas, geralmente isso nos business plans também não está muito previsto, porque aquilo começa logo em cruzeiro ao fim de não sei quantos meses, porque geralmente esses business plans também são utilizados para mostrar aos bancos que financiam essas subsidiárias e muitas vezes são muito otimistas. E as perdas às vezes são mais longas do que nós antecipávamos e, muito importante, esses fundos também têm que ser suficientes para assegurar aquilo que é o crescimento virtuoso da companhia, o seu fundo de maneio. Já falámos na integração, nós temos que explodir daquilo que é, e essa parte é bastante penosa no início, aquilo que é a nossa forma de trabalhar no grupo para essas subsidiárias, e muitas vezes nós, como foi o caso do Canadá, fomos buscar as pessoas que já trabalhavam nessa empresa, que tinham hábitos completamente diferentes, procedimentos completamente diferentes, sistemas e ERPs completamente diferentes. Portanto, essa integração é uma coisa que demora tempo e temos de estar preparados para, em termos de formação, em termos de acompanhamento das subsidiárias, isso ser constante. As diferenças culturais, vamos lá ver, nós temos de estar preparados para ultrapassarmos. Temos que ser open-minded suficientes para percebermos que as pessoas não têm que ser iguais ao que nós somos. É importante a gente perceber como é que as pessoas se comportam e não só naqueles países mais distintos daquilo que são os nossos hábitos, como na parte da Ásia, que aí sim claramente há hábitos muito, muito diferentes dos nossos. Mas é muito importante nós conhecermos aquilo que muitas vezes chateia outras culturas, que para nós é normal. E falo, por exemplo, da minha experiência no grupo anterior onde estive, que eram alemães, e portanto estão aqui relativamente perto. E eu que tenho muito hábito de, quando a pessoa se aproxima, depois de a conhecer, obviamente, para bater nas costas, ou está tudo bem, os alemães pareciam que realmente tinham medo, e isto eram pessoas que eu conhecia já há algum tempo, e portanto estas não vale a pena a gente tentar incutir nos outros a nossa cultura, provavelmente é melhor adaptar-nos, porque nós é que estamos nos países deles. Muito importante também é a capacidade de resistir nestes investimentos, mas também saber quando desistir. Isto é uma coisa que custa muito a quem faz um investimento saber quando tem que o abandonar. Nós, felizmente, não temos grandes exemplos, a não ser o Canadá, em que tivemos que vender 50%, mas isso também trouxe outras sinergias para o nosso grupo, porque é um parceiro que tem presença mundial e até é um dos nossos principais fornecedores hoje, e, portanto, mas é importante sabermos que o momento de parar a sangria e que já não vale a pena continuar a investir, porque nós estamos ou desajustados do mercado, o mercado não era o que nós queríamos, e muitas vezes é preciso também ter a coragem de saber quando chega de investir em perdas, porque obviamente que qualquer fábrica nossa, uma fábrica da Abertis, não custa menos em termos de investimento, vamos dizer que o edifício não é nosso, que o alugamos, não custa menos de 20 milhões de euros, uma fábrica da Celenis pode custar 50 milhões de euros. É muito difícil, provavelmente depois de fazer um investimento destes, a gente desistir. Mas se a empresa está sistematicamente a gerar perdas, que não é o caso, felizmente, é importante também saber quando sair, porque isso estanca a sangria. E no final, a verdade lá para Alice,
internacionalizar não é mais do que nós irmos para um país diferente, fazemos melhor do que aqueles que já lá estão, sejam os locais, sejam outras empresas internacionais que sejam nossos concorrentes. E, portanto, nós seremos bem-sucedidos quando conseguimos fazer melhor do que eles, num país que não é o nosso. Portanto, basicamente, isto era o que eu tinha para vos dizer. Espero que não tenha sido muito chato. Acho que nesta fase, provavelmente, temos aqui alguma hipótese para algumas questões que eu acho que é mais interessante para a audiência ter alguma curiosidade de como é que o nosso processo de internacionalização e qual é que realmente sejam perguntas que vos tenham surgido depois desta apresentação. Portanto, se calhar eu abria agora uma sessão de perguntas e respostas e, portanto, estou à vossa disposição para aquilo que entenderem necessário. Emanuel, muito obrigado pela sua exposição, foi de facto muito rica e muito interessante. Permitiu-nos aqui ter uma ideia do que é isto da gestão em ambiente internacional e eu de facto aproveitava a sua disponibilidade para pôr aqui aos nossos ouvintes, aos alunos, a possibilidade de colocarem alguma questão, aproveitando de facto a sua disponibilidade para isso e para nos responder. Portanto, peço que se tiverem alguma questão, alguma pergunta, aproveitem agora. Emanuel, enquanto vão pensando em algumas perguntas, eu aproveito e começo eu. Na apresentação que fez, falou em integrar, acompanhar e controlar, que são de facto etapas importantes neste processo de internacionalização. Relativamente a esta controlar, portanto, nós vimos nas aulas que era uma das funções principais da gestão, a função controlo, que não é fácil por natureza, portanto, a necessidade de se definir o que se vai controlar, como se vai controlar, mas num grupo internacional, portanto, com presença em vários mercados e alguns deles fisicamente tão distantes, como é que este Corporate Center que o grupo tem a nível central, como é que consegue fazer essa monitorização, esse controlo, que medidas, que técnicas, e de facto, se esse controlo se consegue fazer em tempo útil para, de facto, corrigir eventuais desvios e eventuais diferenças em relação àquilo que é o objetivo do grupo. A ver, focou aí um ponto que é extremamente relevante, o tempo útil. A ver, nós hoje temos no grupo, e mesmo assim eu tenho tentado reduzir esse tempo, apesar de nós termos reportings semanais de acompanhamento. Por exemplo, temos uma ferramenta que é um pequeno relatório semanal sobre a atividade mais focado nas operações da companhia, previsões para o final do mês, problemas que possam estar a ter. Portanto, isso é reportado semanalmente, mas depois temos esta questão do tempo útil para vermos resultados. E, portanto, só para terem uma ideia, nós hoje encerramos as contas ao 5º dia útil do mês seguinte e eu quero começar a encerrar ao 2º dia útil do mês seguinte. Porquê? Porque é absolutamente crítico nós sabermos em tempo útil tomarmos as medidas que nos permitam corrigir alguns erros. E muitos dizem, se calhar já passou o mês todo, o que é que vai conseguir corrigir? Aquele mês já passou, é um facto. Mas é diferente nós sabemos o resultado das operações do mês no dia 5 ou 10 do mês seguinte do que sabemos no dia 2.
E muitas vezes nós não precisamos de um resultado à maneira de contabilista e sem desprimor nenhum para a classe, que eu gosto muito. Mas que a informação tenha que ser totalmente certa e totalmente depurada. Não, mais importante do que isso é termos provavelmente uma visão através de estimativas, de muitas coisas que, se for falar com um contabilista, como é que o contabilista muitas vezes me diz, como é que eu vou conseguir ter os transportes, as faturas nem sequer chegaram, como é que eu vou ter as contas fechadas ao dia 2? Há uma série de estimativas, isto não muda muito, felizmente, de mês para mês, e é muito importante controlar as principais rúbricas daquilo que é a conta de resultados da companhia, ou seja, a margem, porque a margem, constituída pelo preço de venda e os custos de matérias-primas, é o que define o nosso resultado mensal, e, portanto, quanto mais rapidamente nós tivermos acesso a isso, melhor. Nós temos uma série de ERPs a funcionar e a tentar ajudar nessa informação também ao longo do mês, principalmente na questão das vendas. O nosso sistema principal é o SAP, em termos de reporting, mas depois temos outros programas informáticos que, digamos, bebem informação do nosso ERP principal e depois descarregam análise sobre margens por família de produto, por cliente. E, obviamente, aqui muito importante, e é um papel que quem está num corporate center não se pode chatear de lhe chamarem chato, porque é isso que nós somos, é claramente buscarmos a informação, questionarmos, duvidarmos da informação que recebemos dos nossos colegas, porque os nossos colegas também muitas vezes querem adiar as más notícias. Essa é que é a grande questão no controle, porque é que eles vão estar a ser chateados ao fim da primeira semana que as vendas estão a correr mal, deixa lá trazer a má notícia só no final do mês. Quanto mais depressa nós soubermos a má notícia, mais podemos corrigir eventualmente alguma questão no dia-a-dia da empresa. Portanto, claramente a ajuda da informação e temos sistemas informáticos que nos permitam rapidamente ter acesso à informação, monitorização de orçamentos versus reais, estas ferramentas de preços, e obviamente que ajuda bastante termos um sistema informático que seja comum, que nós aqui, por exemplo, aqui no centro corporativo, conseguimos aceder em tempo real a qualquer um dos nossos sites e sabemos como é que foram as vendas de hoje e sabemos isso em tempo real. Depois, não basta só estar sentado aqui numas secretárias, é importante estas interações com os colegas dos sites para eles perceberem a nossa presença e nós não sermos só aquela figura daqueles que pedem informação. Nós temos recorrentemente, agora infelizmente não tem sido possível pelas razões do Covid, mas temos visitas bastante frequentes aos sites de cada uma das pessoas daqui do Corporate Center. E no final do dia, esta coisa que é tão essencial em todos os negócios, que é a comunicação. Muitas vezes mais fácil com países que falam a nossa língua, mais difícil em países como é o caso de Itália, o Canadá, se bem que o México, lá com o portunhol, a gente lá se vai safando, mas quando começamos nós a falar uma língua que não é nossa, por exemplo, com a Itália, e eles a falarem uma língua também que não é deles, que é o inglês, e portanto, muitas vezes a mensagem não passa totalmente como deveria ser, e portanto, esta questão da comunicação e muitas vezes estar próximo dos colegas dos sites é uma questão muito relevante para este controle. Portanto, ferramentas sim, mas estar perto das participadas. Ok, obrigado, Emanuel. Deixo aqui mais um intervalo para ver se agora alguém tem a coragem de avançar com uma pergunta. Doutor, eu gostava de fazer uma questão. Sim, sim. Pode, Isabel. Eu gostava de saber se existe um plano de limite ao vosso crescimento, porque tendo em conta que a vossa cultura de uma empresa, como frisou várias vezes, uma empresa familiar, com certeza que haverá limites físicos de crescimento para acompanhar
essa internacionalização para mais pontos e mais fábricas e mais locais. Existe essa contingência ou não? Vocês querem crescer, o céu é o limite? Vamos lá ver, se for ao nosso site, a nossa visão e a missão estão lá perfeitamente plasmadas. Nós queremos ser os líderes do mercado. Nós já fomos, ou seja, a anterior empresa que foi vendida ao grupo alemão era líder de mercado europeu na altura. Hoje nós não somos líderes de mercado e, portanto, nós queremos voltar a ser líderes de mercado. Portanto, ganhar essa posição basicamente ao grupo Klöckner Pentaplast. No caso europeu, nós estamos focados em crescer a nossa capacidade para sermos líderes de mercado. Achamos que temos uma marca bastante consolidada no grupo e uma experiência melhor do que ninguém. O grupo Klöckner, por exemplo, era um grupo de PVC, portanto, só comprou na altura o grupo porque estávamos a fazer bastante concorrência e eles queriam acalmar-nos um pouco. Não conseguiram pelos vistos, mas é claramente nosso objetivo sermos líderes de mercado. No caso da Celenis, no mercado europeu, também é relativamente fácil, porque nós hoje estamos a fazer produtos polímeros especiais e somos o único player europeu a fazer este tipo de produtos. Portanto, aí, em termos europeus, só há 3 players mundiais a fazer aquilo que nós fazemos, um nos Estados Unidos, nós aqui na Europa e um na Coreia do Sul. Portanto, na Celenis, obviamente, não almejamos ser líderes de mercado, porque os nossos concorrentes são muito grandes, mas estão muito longe também do mercado do centro da Europa, que é o nosso principal mercado. Mas, obviamente, que há um limite, que é o limite da disponibilidade de fundos. E, portanto, nós temos essa ambição, mas, obviamente, temos limitações de recursos. Temos um grupo que está consolidado em termos financeiros hoje e, portanto, já, digamos, absorveu o impacto das perdas que teve no passado e hoje somos um grupo bastante sólido em termos financeiros, com níveis de dívida sobre a EBITDA 2 vezes e, portanto, diria que existindo fundos de capital alheio capazes de nos apoiarem neste crescimento e seguramente existirão, porque hoje os fundos estão disponíveis, nós utilizá-los devemos. Nunca foi neste grupo haveria uma hipótese que era irmos junto com outros parceiros, private equities, ou seja, esta família nunca quis ir com parcerias, é sempre sozinha que vai, e, portanto, ou é com capitais próprios ou com capitais alheios. Portanto, eu diria que o limite não é o infinito só porque os recursos não são infindáveis, como normalmente e infelizmente. Acho que o Heitor também queria fazer uma pergunta. Obrigada. A pergunta que eu queria fazer, e era a minha maior curiosidade na internacionalização das empresas, o Emanuel veio respondendo no decorrer da sua apresentação e prendia-se com como é que nós conseguiríamos passar a visão e a nossa cultura empresarial a outras culturas, como referiu. Acho que seria, se calhar, o maior desafio, porque depois a linguagem dos processos de produção parece-me que é muito, muito idêntica em todo o resto do mundo. Agora, conseguirmos passar o que é que nós somos, o que é que queremos fazer, onde é que queremos chegar, com diferenças culturais enormes, com o obstáculo da língua, para mim seria a maior dificuldade, e ao fim e ao cabo foi o que o Emanuel também veio referindo. Sim, claramente essa é uma dificuldade muito grande e aqui fazendo um pouco meia-culpa, porque há um pouco a tendência destes grupos que depois assumem também alguma dimensão à semelhança do que acontece nos países, a tendência para o centralismo e, portanto, o centro de decisão está em Portugal, as subsidiárias sentem-se, digamos, apêndices
e muitas vezes sentem-se abandonados, esquecidos. E, portanto, se alguma coisa eu acho que se possa fazer aí é uma presença mais constante nessas subsidiárias, que nem sempre é fácil, obviamente, porque isto também, para além dos custos, também traz implicações de deslocação de recursos que muitas vezes não são também muito abundantes nas outras subsidiárias, mas é a troca destas experiências e trazer, nós fazemos sempre questão de termos um programa semestral, de trocarmos, digamos, o diretor-geral do Brasil para o diretor-geral do México durante uma semana ou duas, e eles verem, digamos, as práticas de uns e de outros. Mas, quer dizer, esta questão de comunicar e trazer as pessoas para um espírito comum, encarando aquilo que é o nosso objetivo, que é sermos líderes, muitas vezes tem que ser também adaptado àquilo que é o local. Porque, por exemplo, os nossos colegas do Brasil, eu não lhe posso ir lá dizer, eu quero ser líder, porque eles já são líderes no Brasil. E, portanto, o que nós queremos é, digamos, que as pessoas estejam integradas numa visão de grupo, que não seja só local, mas que nem sempre é fácil, porque uma pessoa que está na fábrica de Itália nem sempre, ou quase nunca, sente as dores do grupo, do crescimento, tem a sua unidade, foca-se na sua unidade, e o grande problema é, se ela se sentir desacompanhada, ela vai desmotivar. E, portanto, esse é o grande desafio de nós estarmos presentes, estando muito longe, geralmente. Obrigado, Emanuel. Emanuel, eu tomo a palavra agora. Neste grupo partilhou connosco que a família prefere sempre ir sozinha, e houve um exemplo de uma joint venture. Há, no entanto, outras hipóteses em parceria, ou adquirir uma já existente, portanto, e tomando uma participação. Portanto, há várias formas de facto de entrar. Aqui só duas questões. Uma, porque essa opção de irem sozinhos, ou seja, tem a ver com aquela identidade que querem para o grupo. E a outra é, quando entram num mercado, qual é aquele momento em que o Emanuel vê que aquilo vai resultar ou não? Qual é que é ali o clique que tem que lhe diz, olha, isto vai resultar, ou não, isto não vai resultar, nem que demos aqui uma volta completa? Está sem som, Emanuel, está sem som. Desculpe. Começando por essa última pergunta, do clique. Nós fazemos o que fazemos há muito tempo e, portanto, somos algo convencidos do que fazemos bem. E, portanto, se nos deixarem fazer aquilo que nós temos fazer, as coisas vão correr bem. E, portanto, o clique é quando nós começamos a ter mercado e o mercado consegue encher as nossas linhas de produção. Ou, pelo menos, há alguma capacidade que permita o break-even. Porque as nossas unidades não são unidades que possam funcionar muito pequenas, porque, por exemplo, uma unidade da Avertis, diria que nunca pode ter menos que, de início, uma coisa pequena, 10 mil toneladas por ano, e isso são logo 20 milhões de euros de investimento, só em linhas de produção. E, portanto, é um investimento bastante pesado. A questão aqui é sabermos que, no caso de nós nos entrarmos no mercado, que nós conseguimos ter acesso aos clientes desse mercado, ou clientes em mercados circundantes. Que foi o que não aconteceu no Brasil, no exemplo que eu vos dei. Ou seja, nós pensávamos que íamos conseguir ter acesso ao mercado e depois estávamos instalados e os clientes não queriam aquele standard de embalagem porque estavam habituados a outras coisas. Portanto,
A partir do momento que as máquinas comecem a estar a 50% da sua capacidade, as coisas começam a correr bem, porque é a partir daí que se começa a ter a grande otimização de processos e de a rentabilidade começar a surgir. E, portanto, diria que a partir do momento que existe a mercado, nós sabemos que as coisas correm relativamente bem. Depois havia outra pergunta que eu já me esqueci, Miguel, desculpe. É a opção que o grupo tomou. A opção de ir sozinho e nunca ir com parcerias. Eu julgo que isso tem a ver também com o ADN da própria família. Tem-nos sido propostas bastante parcerias, porque o nosso produto, e falo agora no caso da Evertis, é aquela parte rígida da embalagem. Quando você vê, por exemplo, uma carne, nós só temos a parte rígida e depois há uma película muito fina que traz a marca, geralmente em cima, que não é feita por nós. Nós temos tido muitas propostas de parceria para irmos com um full package, ou seja, com empresas que fazem o top web da embalagem, a parte superior, para se associarem connosco. A família prefere, digamos, nunca estar com parcerias. Esta do Canadá foi mais ou menos, digamos, mandatória, e basicamente o resultado é que também conseguimos uma parceria em termos de um dos nossos principais fornecedores de matéria-prima hoje, mas o que não tem a ver com prepotência de nós queremos ir sozinhos, também provavelmente com algumas experiências do passado que não correram tão bem, e aquele velho ditado que sociedades geralmente não correm muito bem. E, portanto, tem sido claramente um objetivo de nunca ir. Julgo que a única experiência que houve neste grupo, relativamente digamos, a divisão do capital, foi com uma participação que existiu no passado de um private equity que até era estatal, mas que também entrou, e ao fim de 2 anos nós comprámos-lhe a participação. Portanto, aqui nós temos de estar sozinhos. É o ADN da família e do grupo, não é? Um bocadinho isso. Claramente. Eu tenho uma questão. Quando falou de barreiras cambiais, há algo que está muito agora... Não sei se lhe posso chamar a tendência, que é o uso da moeda virtual. Vocês já pensaram, ou se calhar até já usam, não sei, em usar a moeda virtual como um método facilitador da questão dos câmbios, das transferências internacionais? Não sei se já estão dentro do assunto, se não. Não, nós estamos nesse particular, somos bastante cautelosos em entrar por esses mecanismos inovadores. Gostamos primeiro de ver a experiência. Também entenda-se que nós vendemos também a outras indústrias, ou seja, nós estamos em B2B, não vendemos a clientes finais, mas mesmo aí poderíamos usar a moeda virtual, mas temos algum receio, porque dizemos que o nosso core business é uma atividade industrial, e, portanto, não gostamos muito de estar expostos. Podia ser uma forma de não estarmos expostos, mas preferimos aqueles mecanismos mais clássicos de hedging cambial, para nos tentarmos acautelar, do que claramente entrar nestas inovações, e, portanto, somos um pouco old-fashioned nesse particular. Obrigada. Vou aqui aproveitar para mais uma. O Emanuel já reforçou muito a importância da comunicação. Foi um dos componentes que também abordámos nas aulas, portanto, uma das componentes da liderança, portanto, a comunicação, que é importante em qualquer organização, e presumo que numa organização internacional ainda mais importante é. E acho que já reforçou essa importância. Há alguma política própria do grupo, de forma a que essa comunicação seja entendida homogeneamente, ou seja, não haja, dadas as diferenças culturais, dadas as diferenças geográficas, as coisas serem percebidas
e de igual forma por todos. E já agora perguntava se há algum episódio engraçado, portanto, quando temos várias nacionalidades, às vezes há aqueles episódios engraçados de alguns mal-entendidos, algumas palavras com traduções de vários sentidos. Se há algum episódio engraçado que tenha vivido nesse aspecto. Eu, por acaso, tenho um que se passou exatamente comigo, mas não posso, infelizmente, contar neste fórum. De uma palavra que apliquei no meu inglês nortenho e que realmente não calhou muito bem no contexto de uma reunião com 15 ou 16 pessoas, e aquilo tinha um significado diametralmente oposto àquilo que eu queria dar, e portanto foi bastante confrangedor essa questão. Mas quanto à comunicação, que é mais importante, nós tentamos digamos, temos evoluído muito nestes anos. Não somos aqueles grupos, por exemplo, como o grupo de onde eu vim, digamos, da Klockner, que o manual de procedimentos tinha 450 páginas, e nem aqueles manuais de procedimentos das empresas americanas que dizem como é que deve fazer quando quer ir tirar um café à copa. Não, nós somos mais ágeis, mas se alguma coisa eu podia aconselhar é que as coisas estejam escritas. Nós temos esse hábito daquilo que queremos harmonizar e queremos que toda a gente faça da mesma forma, tentarmos criar um procedimento escrito para isso. Não temos, e essa é a parte que nos falta ainda, que é compilar aquilo que vamos fazendo sair como procedimentos num manual de procedimentos. Mas estamos quase lá. Mas mesmo escrevendo os procedimentos, muitas vezes, deliberadamente ou não, as pessoas entendem aquilo de uma forma diferente. Eu dou-vos um exemplo, que é o caso das limitações aos investimentos. Temos um procedimento, por exemplo, que estabelece que os sites, as subsidiárias, têm autonomia para decidir e aprovar investimentos até a um determinado limite. 100 mil euros, por exemplo. Isso está claramente escrito no procedimento. Obviamente que já temos colegas que já, à boa maneira, provavelmente portugueses ou não, que por acaso não foram portugueses, aprenderam rapidamente. A forma que têm de fazer vamos pedir aos fornecedores que nos passem 3 ou 4 faturas e, portanto, a gente nunca ultrapassa os limites dos 100 mil euros. Nós só apanhamos isso depois quando vamos aos procedimentos da auditoria interna e apanhamos que provavelmente, não, isto vocês disseram que era 100 mil, a fatura é abaixo de 100 mil, é 95 e tal. E, portanto, há aqui mesmo escrito aquela questão de controlar a posteriori aquilo que se escreveu, e por isso é que e nós não temos muito essa política de termos, por exemplo, no Corporate Center não temos ninguém exclusivamente dedicado à auditoria interna. A auditoria interna que nós fazemos é mais ou menos disfarçada pelos nossos controllers. Inclusive já tivemos processos de auditoria forense sem os sites perceberem, diria eu, pelo menos quero acreditar que eles não perceberam porque nunca se queixaram, mas não temos ninguém dedicado exclusivamente à auditoria interna que passa nas empresas de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Fazemos isso de uma forma mais ou menos disfarçada, mas muitas vezes este controle é necessário. Portanto, comunicação sim. Seguramente a forma escrita, que é curioso, por exemplo, o nosso manual de procedimentos está em inglês, ou os nossos procedimentos são feitos em inglês, que é uma confusão para os brasileiros, não é? E não sei porquê, e provavelmente, se calhar, até para eles depois usarem esse subterfúgio de que não entenderam muito bem o inglês, tentam ultrapassar os procedimentos por aí. Mas, claramente, se há algum conselho que eu posso dar é tentar... Eu não digo aquela forma de procedimento para totós, que não é preciso fazer isso, porque as pessoas são pessoas bem formadas, mas tudo, digamos, nós queremos que seja tratado de forma igual, tem que ser inequivocamente testado primeiro se as pessoas entenderam o procedimento e depois publicá-lo, e a comunicação mais eficiente que nós temos encontrado é essa. Miguel, se me permites fazer uma intervenção.
Boa noite outra vez, caro Dr. Manuel Lopes. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua participação e pôr aqui uma ideia que estava aqui, tenho estado a ouvir a sua aula, e a sua apresentação. E este caso em concreto da empresa que aqui nos traz, junta aqui algumas particularidades que me parece curioso, interessante pôr em conjunto. Primeiro, trata-se de uma empresa de raiz e gestão familiar. E isso é normalmente entendido como é uma coisa pequena, porque é de família, é aquele negócio. Nós temos um bocadinho esta ideia de que o negócio familiar é um negócio pequeno. Por outro lado, atua num setor que conheço pouco, mas parece-me fácil de imaginar, altamente regulado, nomeadamente no tipo de materiais e nas condições que tem que ter e todas as normas que tem que cumprir, e ainda por cima, como me pareceu entender na sua apresentação, com regulamentos diferentes consoante os países e até os continentes onde atua. Depois, o facto de ser uma empresa portuguesa internacional e com posições de liderança em alguns mercados. E eu junto estas três dimensões pelo seguinte, e gostava de ter a sua opinião sobre isso, se concordar. Nós muitas vezes, quando dizemos eu quero trabalhar numa empresa multinacional, então vamos à procura de marcas estrangeiras. Nunca pensamos que uma empresa portuguesa pode ser uma empresa internacional, por defeito, quer dizer, é portuguesa. E o exemplo que nos traz aqui é esta combinação que me parece absolutamente fabulosa de um negócio familiar presente em vários países, se bem percebi, com fábricas em diferentes países e com produção a cumprir regulamentos em diferentes países, que tem, acabou de o referir, todas as regulamentações escritas nomeadamente em inglês, para ser exatamente transnacional e completamente entendível por todos os players. E o meu desafio ficava assim, ver se eu consigo explicar o meu desafio, de que forma é que este tipo de empresas que atuam para nós aquilo, com todo o respeito, mas para mim aquilo é uma coisa que eu, quando compro o produto, abro e aquilo, para mim, passa a ser uma peça de lixo, que eu tenho de me ver livre dela, não é? Como é que uma empresa destas, atuar com estas características que tentei trazer aqui, consegue atrair excelentes profissionais? Isso é uma pergunta bastante interessante. Vamos lá ver. Se não fosse isso, e para frisar, grande parte da equipa de gestão que está com a família há mais de 15 anos. E são pessoas que foram recrutadas, como é o meu caso, outras pessoas também que estavam como diretores-gerais de outros grupos, que são recrutadas, digamos, cirurgicamente, como sendo os recursos que mais interessam. Obviamente que um dos fatores da atratividade é a questão do package salarial, não posso negar, ou seja, este grupo é um grupo que atrai recursos altamente qualificados e, obviamente, que não se limita a pagar aquilo que eles valem e, portanto, nunca foi uma questão para o nosso presidente dizer a gente tem que contratar o quadro daquele produtor de, digamos, máquinas, porque nos pode ajudar a desenvolver aplicações nas máquinas dos nossos clientes que vão mais de encontro às necessidades desses clientes e, portanto, as contratações são muito cirúrgicas e nós estamos sempre, digamos, a tentar perceber quais são os melhores profissionais em cada um dos setores. Só para ter ideia, temos hoje este contrato que eu falei que estava a ver da Coreia, era de um concorrente nosso. Porque, e repare, nós estamos a ir para um mercado, para já só com um escritório de vendas,
onde temos um dos 3 players mundiais, ou seja, a Celenis vai atuar no mercado onde está um dos maiores players mundiais, que é nosso concorrente. E nós fomos buscá-lo a essa empresa, exatamente porque queríamos ter a melhor pessoa para atuarmos neste mercado. Portanto, a questão aqui da atratividade é, a nossa indústria é hoje, eu posso dizer, bastante sexy, porque é uma indústria capital intensivo, com investimentos avultados na criação das empresas, mas que também, digamos, a cultura que se vive dentro deste grupo é de bastante informalidade. Não é aquela cultura que eu vivi, por exemplo, na Alemanha, em que vamos todos para reuniões de 5 horas para a Alemanha com 30 pessoas e saímos lá sem nada para decidir. Nós, aqui, as decisões são relativamente rápidas, o nosso acionista participa no negócio, a família participa no negócio e não causam entropias e, portanto, e não, digamos, não ultrapassam a equipa de gestão, digamos, profissional. Eles também são profissionais no final do dia. Todos eles são formados em engenharias e economias e gestão e, portanto, também são equipa profissional. A ideia da família típica do Norte não é bem a nossa onda aqui, daquilo que é geralmente o preconceito que existe destas empresas familiares. Portanto, nós somos, em termos de gestão, uma empresa capaz de atrair recursos, quer pelo package salarial e as condições que damos, quer pelo ambiente que vivemos aqui dentro de alguma informalidade e principalmente pela visão que conseguimos mostrar. Ou seja, como é que, repare, é difícil nós irmos contratar ao nosso concorrente na Coreia o principal vendedor de uma empresa que está cá em Portugal, mas o que é facto é que ele aceitou e, portanto, porque viu alguma coisa nos nossos projetos que temos para criar uma fábrica na China, na nossa atuação já nesse mercado, porque nós já participamos no mercado coreano com vendas diretas, mas temos de promovê-lo e, portanto, as pessoas, digamos, eu diria que gostam de trabalhar neste grupo e, basicamente, temos um track record que fala por si, ou seja, que é o crescimento que este grupo teve nos últimos anos. Uhum. Se me permite, só mais uma pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer nestes convites que vão sendo feitos. Uma empresa com esta projeção e com esta maturação e com esta postura nacional e internacional, de que forma é que, enfim, assim, uma primeira abordagem, entende que uma academia, que tipo de ligação é que uma empresa destas pode ter a uma academia? Entenda-se ensino superior, de que forma é que uma academia, por exemplo, como a Piaget, pode trazer algum aporte ao vosso negócio, à vossa, sei lá, à vossa gestão, à vossa, sei lá, aquilo que entender que vale a pena ter uma parceria com a academia, se é que vale a pena. Nós somos grandes fãs disso e temos promovido isso pela proximidade, eu falo aqui no mercado nacional, pela proximidade que temos ali com Porto Alegre, temos bastantes estagiários a entrarem diretamente do Instituto Superior de Porto Alegre para a nossa unidade. No nosso centro corporativo já tivemos trabalhos concretos, ou seja, imagino que eu preciso de um trabalho que me vá a rever tudo aquilo que é a estrutura de centros de custo e cálculo de custos standard das companhias. Geralmente vamos buscar pessoas recém-licenciadas para fazer esses trabalhos que depois acabam por ficar, grande parte delas, a integrar os quadros. E, portanto, nós temos uma série de projetos eu diria, essencialmente com o Instituto de Porto Alegre, porque é aqui que temos a presença, mas já temos vindo buscar pessoas aqui à Universidade do Porto, para análise de estatísticas, por exemplo, projetos mais pontuais, mas que depois as pessoas acabam por até se integrar aí. E temos, obviamente, projetos feitos a outro nível, com maior complexidade, feitos inclusivamente aqui com o Instituto, com a Escola Superior de Gestão do Porto,
Para projetos mais elaborados, é um serviço que a Escola de Gestão do Porto vende. E, portanto, temos usado e vejo com bons olhos e sou grande promotor dessa interligação entre as empresas e as universidades e os institutos. Muito bem, muito obrigado. Eu, para mim, já fiz as perguntas que queria fazer. Mais uma vez agradecer-lhe a sua presença. Miguel, é contigo. Obrigado. Obrigado, João. Manuel, eu penso que nos aproximamos do fim. Eu ia só aproveitar a questão que o João fez relativamente a ser uma empresa portuguesa e pegar numa coisa que o Emanuel disse na sua apresentação, foi a dificuldade no Canadá portanto, a empresa era vista como uma empresa portuguesa e o Canadá estava assim viu um bocadinho de forma negativa. A pergunta é essa, portanto, um grupo português no mercado internacional é sexy, vamos assim dizer, ou seja, consegue atrair, seja colaboradores, seja parceiros, seja investidores, consegue vender bem, e o Emanuel, que já teve experiência também em outros grupos, o alemão, por exemplo, temos a ideia que a Alemanha é uma marca mais valorizada, não é? Portanto, como é que esta marca portuguesa está e consegue ultrapassar um bocadinho este handicap? Eu refiro-me à experiência do Canadá, porque a experiência do Canadá foi, poderia dizer, até traumatizante. Depois que eu passei lá há bastante tempo, provavelmente comecei a perceber porquê. Quando caminhava nas ruas do Canadá e estando nos hotéis durante 2, 3 meses consecutivamente, muitas vezes ao falar ao telefone vinha uma pessoa, um empregado de mesa que também falava português, e depois havia outros empregados que falavam português, e depois havia uma comunidade portuguesa. E, digamos, infelizmente há esta tendência de imigração que está no Canadá, que é muitas pessoas que foram dos Açores, da Madeira, do continente também para lá, têm geralmente posições sociais mais baixas, porque trabalham ou nos restaurantes ou como empregados de limpeza, e eu quero acreditar que provavelmente tenha a ver com isso, ou seja, é um bocado provavelmente o preconceito que alguns de nós têm quanto aos africanos, e eles viam-nos um bocado assim. Eu senti isso claramente, ou seja, como é que geralmente um português que está a servir-me ao restaurante agora vem-me aqui dar ordens, e venho aqui para contratar pessoas ou para despedir pessoas ou para fazer uma reorganização e mandar em mim. E, portanto, muitas vezes senti aquela questão de que eles se sentiam algo superiores, inclusive tecnicamente, e olho que sempre que eu medi forças em termos de ombro com os canadianos, com os Estados Unidos, eu e os meus colegas nunca ficamos a perder, pelo contrário. Aquilo é muito artificial, e obviamente que nós também muitas vezes, pela nossa cultura, como somos pequenos, tentamos nos adaptar. E eu costumo dizer, eles a única coisa que fazem melhor do que eu é falarem melhor inglês. De resto não tem muito mais coisas que façam, podem fazer igual, mas não fazem muito melhor do que eu. Mas no Canadá senti claramente esse handicap que não nos tornou muito sexy, e as pessoas viam-nos como, o que estes tipos vêm para aqui fazer, de um país pequeno, aquela empresa que tinha fechado era de um grupo bastante grande, petroquímico, e portanto eles acharam que nós não tínhamos seguramente capacidade para tomar conta daquela empresa. Eu digo que hoje, pelaquilo que tem sido o nosso historial, que é relativamente fácil também agora documentar pelas internets e pelas redes dos LinkedIn e essas coisas, não é tão difícil. Realmente aqui na Europa não é tão difícil. Todo no Brasil somos inundados por currículos todos os dias com pessoas, no México também. A única experiência assim mais negativa que eu tive em termos de preconceito foi a questão do Canadá.
nos Estados Unidos também, nos escritórios de vendas, temos lá uma empresa que é um escritório de vendas. Também acho que há ali um pouco, estes tipos não são portugueses, vamos lá ver como é que eles vêm para aqui fazer. Mas eu diria que é um handicap. Eu considero que ainda hoje é um handicap no mercado internacional aparecer como português. Obviamente, como o Miguel disse, é mais sexy aparecer como sendo alemão e da indústria de ponta, porque nós estamos numa tecnologia de ponta. Ou seja, o nosso know-how, nós dizemos aos nossos fornecedores de máquinas, que infelizmente são alemães, como é que eles devem fazer as máquinas para nós. E, portanto, nós é que geralmente desenhamos os componentes mais específicos da nossa indústria e, portanto, eles, por terem os meios, provavelmente é que os produzem, mas o nosso know-how interno de engenharia de ponta está cá todo e, portanto, não ficamos nada a perder. É mesmo um preconceito que, à semelhança daquilo que tem acontecido também com o antigo preconceito dos africanos, julgo que está mais ou menos esbatido agora e ninguém vai ter nenhum preconceito em ter um chefe que é africano, assim como aqui na Europa já não se sente isso. Mas eu diria que se tivesse que dizer se é ou não um handicap, eu julgo que ainda é. Ok. Obrigado, Emanuel. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Se não houver, agradeço muito, Emanuel, a sua disponibilidade e amizade em partilhar connosco aqui a sua experiência e a sua vivência do que é uma gestão em ambiente internacional. Agradecer esta partilha e contar consigo para eventuais futuras sessões e também disponibilizar-nos para qualquer coisa que possamos ser úteis para si. Manuel, muito obrigado. Não tenho que agradecer, eu é que me sinto honrado de partilhar o meu parco conhecimento nesta área com um instituto tão ilustre como é o vosso. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite, obrigada. Boa noite. Eu vou só pedir agora aos alunos 2 ou 3 minutos e retomamos, está bem? Sim. Para não saírem e em 2 ou 3 minutos voltamos, está bem? Certo, entretanto, nós agradecemos também às pessoas que tiveram a assistir à aula fora do Piaget, através do Facebook, e vamos sair do ar. E pronto, Miguel, continuas a aula, neste momento já estás sozinho com os alunos, está bem? Ok. Boa noite a todos e desfrutem, até amanhã. Boa noite. Obrigada, boa noite, até amanhã. Boa noite. Ok, então vou-vos só pedir 2 minutos, pode ser? Sim, claro. Para Sim, sim. esticarmos as pernas e bebermos um bocadinho de água, está bem? Ok, só um bocadinho então, até já. Ok, estou de regresso. Estão todos? Podemos? Ou mais algum bocadinho? Acho que estamos todos. É? Ok. Então vamos a isso. Aqui só 2 ou 3 questões, 2 ou 3, é só uma questão logística, tem a ver com os trabalhos e com a avaliação. Portanto, nós tínhamos combinado 3 trabalhos, não é? 3 reflexões, uma que já entregaram, a outra
que será para entregar até domingo, e depois uma outra que teria por base estas duas aulas, que seria para entregar até de domingo a 8 dias. Pronto, esta terceira vamos deixar cair. Portanto, se alguém quiser fazer alguma reflexão e entregar, fazer algum comentário e entregar, fica ao vosso critério, mas pronto, não vai ser um critério para avaliação, ok? Portanto, só porque houve questões na última aula, depois também tivemos aqui a discutir a nível dos docentes esta questão, portanto, ficamos só com estas duas, ou seja, a que já entregaram e a que têm que entregar até domingo. E sobre estas duas aulas, se alguém estiver muito inspirado e queira, de facto, partilhar algo, ou fazer alguma reflexão, pois fica ao vosso critério, ok? Esta era a questão. Uma segunda questão tem a ver com a aula da manhã, portanto também vai ser um convidado. Daí, em princípio, vão ser as duas aulas, onde iremos falar da questão do empreendedorismo e... Agora está-me a faltar a outra. Eu já me lembro, se não me lembrar, depois digo-vos também amanhã. Pronto, relativamente a esta partilha de hoje, gostava só de ouvir um ou dois comentários, alguma coisa que queiram acrescentar, partilhar, algum chamada de atenção sobre alguma coisa que tenha eventualmente corrido menos bem, alguma reflexão também que queiram fazer. Portanto, dou-vos o microfone. Eu gostei bastante do tema. Nós normalmente estamos habituados a... Heitor, está tão escuro, não o vejo completamente. Ainda não... Pensei que... Está bom, está bom. Agora? Está melhor, está melhor. Bom nunca pode estar. Eu achei que o tema é muito interessante, porque nós estamos mais habituados a ser internacionalizados do que internacionalizar. E debate-se bastante este tema deste ponto de vista, de quem é que vem para cá, quem é que investe, como é que é feito, e não temos muitas vezes a noção de como é que nós vamos fazer isto, como é que nós saímos de Portugal e levamos os nossos produtos e as nossas tecnologias mais além. E esta apresentação vem-nos esclarecer mais um bocadinho quais são as principais dúvidas que se tem a partir para um projeto deste, quais são as principais dificuldades, e acho que foi uma mais-valia, porque ao fim e ao cabo também vem-nos abrir um bocadinho a mente e dar-nos a entender que nós também podemos internacionalizar, os nossos projetos podem chegar lá fora. E nós não temos que trabalhar só para o mercado interno, podemos trabalhar para o mercado externo. E isso apesar de nos dar uma boa visão, acho que é um bom open mind. Muito bom, obrigado, Heitor. Foi, acho que de facto, um bom resumo do que ouvimos hoje, e é verdade isso. De facto, às vezes olhamos para a nossa economia, a economia de Portugal, e vemos que pronto, as coisas não é uma economia de sucesso, não é uma economia muito desenvolvida, mas temos vários exemplos de boas empresas, de empresas de facto de sucesso e que de facto têm projeção nacional e internacional, e são exemplos de sucesso. Portanto, apesar da economia, a economia precisava de mais exemplos desses, e que estes se replicassem muito mais para de facto também ser uma economia de sucesso. Mas pronto, mais algum comentário?
Eu gostava só aqui de salientar uma coisa que eu considerei bastante interessante, que foi o facto de, como o nosso orador, chamemos-lhe assim, não é? Disse Sim. o facto de haver, na minha opinião, talvez ainda, não, talvez não seja o termo correto de chamar preconceito, mas relativamente a nós, aos portugueses, acharem que nós, os portugueses, não temos capacidades para estar em grandes mercados. E acho que até acaba por ser também um preconceito, usando novamente a palavra, que nós temos, por exemplo, quando pensamos em trabalhar numa empresa, por norma, as multinacionais, como foi dito, pensamos sempre trabalhar numa multinacional estrangeira. Nunca nos lembramos que também existem multinacionais portuguesas onde poderíamos trabalhar. Sim. É verdade. Não temos muito presente essa possibilidade. Pronto. Infelizmente também não são assim tantos os exemplos, mas ainda vai havendo alguns em Portugal, e principalmente que é possível haver, não é? Portanto, se houver uma estratégia. Deixem-me só reforçar uma questão que na nossa conversa e nas perguntas, se calhar não foi, mas acho que o Emanuel Lopes reforçou isso muito, muito importante, que foi a missão. Portanto, há ali uma missão muito bem definida naquele grupo. Pronto, isso viram os filmes, mas podem também ver no site deles, essa missão, portanto, onde tudo começa, portanto, e a partir daí tudo depois é desdobrado, tanto em estratégia, em procedimentos, em regras, que ele depois disse que têm que ser escritas, ainda mais nestes grupos internacionais, portanto, de várias culturas, que têm que estar escritas para não haver dúvidas, e mesmo assim depois há interpretações diferentes, mas de facto onde tudo começa é a missão, aquela missão bem definida, de que quando às vezes as coisas podem estar um bocadinho mais complicadas, olhar para a missão ajuda a perceber o que é que estamos a fazer e o que é que a organização está a fazer e o que é que ela como é que ela deve ser para cumprir essa missão. Muito bem. Mais algum comentário? Eu acho que foi muito importante esta partilha, porque, como foi referido, se calhar poucos de nós, ou quase nenhum, terão a oportunidade de trabalhar numa multinacional, e então é muito interessante poder-se partilhar esta experiência. Não diga que não pode, que não... Não, eu já trabalhei em duas. Eu estou a dizer é porque, efetivamente, se calhar poucas são as pessoas que terão a oportunidade, e por isso acho muito importante e relevante essa partilha. Ok. Muito bem. Eu posso só dar, por exemplo, o exemplo de um familiar que trabalhava numa empresa nacional, uma empresa pequena, e teve uma oportunidade de trabalho numa multinacional, esforçou-se, tirou os cursos que tinha que tirar para poder entrar lá, e neste momento já está, portanto, já está a trabalhar nessa multinacional. Portanto, acho que também é muito uma questão de alargar horizontes. Nós às vezes, se calhar, não pensamos. Eu falo por mim, às vezes não tenho tanto aquela ideia de alargar horizontes, e não penso muito nessa questão, mas que é possível, é possível. É completamente diferente, mas é possível. Sim, senhora, é verdade. Às vezes também nos autolimitamos e não arriscamos e não pomos logo em possibilidade e em perspectiva essa questão do internacional e das multinacionais e carreira internacional. Também é verdade. Mais algum comentário? Ok. Então, pronto, para amanhã
a gestão na era digital e gestão de mudança e o empreendedorismo. Portanto, são aqui três temas que vamos tentar conversar e vamos tentar abordar, portanto, ouvindo o nosso convidado e depois fazendo perguntas e questões. Estamos a 5 minutos do final, é assim, acho que não vos vou tomar mais tempo. Deixar-vos ir descansar, deixar-vos ir fazer o trabalho, não é? Portanto, nestes 5 minutos, aproveitarem para adiantar e fazerem. E pronto, amanhã a aula será no Teams normal, no sítio do costume, às 8 horas, ok? Muito obrigado pela vossa presença hoje, pela vossa participação e de facto espero que tenha sido proveitoso e interessante a partilha. Eu, por acaso, achei dos vossos comentários também, penso que têm a mesma opinião. Obrigado e até amanhã. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, até amanhã. Obrigada.